é a questão do reino dos homens e o reino de Deus, né? Isso. E às vezes a gente pode entrar num trevo, né? Que o Brasil, natureza miscigenada. E às vezes o cara entra, né? Pô, isso aqui é de Deus mesmo, igual até a questão do secularismo, né? Como que a gente pode, não sei se classificar, mas identificar, né? O aspecto do reino de Deus e o aspecto do reino caído, do reino dos homens, assim. Não sei se é essa vertente que você tinha intenção de abordar, né? Mas... Essa teologia, a teologia dos dois reinos, ela não é exatamente a que fala de um reino perfeito de Deus e um reino caído dos homens. Certo. Ela vai falar de duas maneiras de Deus agir no mundo, né? Legal. Ele age através de aspectos mundanos, como o governo, a família, né? A natureza e tal. E ele age a partir de aspectos da graça, né? Especial Que e daí tal. é o reino de Deus. É. Entendi. Mas tem os aspectos, obviamente, caídos e tudo mais, né? Eu acredito que esse é um tema muito importante pro nosso tempo, porque a gente tá colocando a fé nas coisas erradas também, né? A gente tem uma... Tá pisando em ovos, menino. Muitos ovos. É um galinheiro aqui, ó. Ovos de escorpião. Não, vamos lá, eu vou ser claro aqui. Qualquer coisa mete no Revolução dos Bichos, tá tudo certo. A gente tem um problema da nossa ação como evangélicos no Brasil hoje, de não confiar muito no poder transformador do evangelho. Entendeu? Então, o que o evangélico quer do Brasil? O evangélico quer que todo brasileiro faça tudo o que um evangélico faz. Ele quer que o brasileiro só possa ver na TV o que um evangélico pode ver, né? Só se relacione com pessoas que o evangélico pode se relacionar, só consuma o que o evangélico pode consumir. E a única coisa que o evangélico não faz é pregar o evangelho pra essa pessoa se tornar evangélica. Entendi. Meio que... Ele quer transformar ela inteira por fora, sem que a mensagem vá ao coração. Cara. E, na verdade, o que a gente vê Jesus fazendo é o contrário. É pregando o evangelho para pessoas que ainda estão com a vida toda zoada. E é por causa desse evangelho que ele é transformado. Em Lucas tem duas histórias muito próximas uma da outra, de duas pessoas ricas, né? Tem o jovem rico e tem Zaqueu. O jovem rico chega para Jesus e fala assim, o que é de fazer para ele dar a vida eterna, né? Aí Jesus fala, você guarda os mandamentos? Mas antes disso, ele diz, o jovem diz, bom mestre. E Jesus fala, por que me chamas de bom? Bom já pegou, Deus. né? Bom é Deus, né? Aí, cara, que chato, né? Porque Jesus não é bom, né? Já deu uma chapuletada do cara logo de cara. Por que Jesus falou isso? É que Jesus conhecia o coração, né? O que acontece é o seguinte... Aquele homem tem toda uma visão sobre um mundo dividido entre pessoas boas e pessoas más. E eles consideram uma pessoa boa. Então, quando ele chega em Jesus e fala bom mestre, é porque ele está colocando aquela categoria dele. Jesus é bom? Claro que Jesus é bom. Mas afirmar que Jesus é bom tem que ser afirmar que Jesus é Deus, porque só Deus é bom. Sim. Entendeu? Então, se Jesus fala bom só Deus, ele teria que dizer, mas você é o filho de Deus. Não é Deus? Aí, cara, Aí entendeu? já- Mas, obviamente, ele não ia falar, porque ele não acredita nisso. Sim. Entendeu? Então ele acredita numa possibilidade, né, de alcançar aquela, de herdar a vida eterna. Jesus fala, você cumpre os mandamentos? Isso eu cumpro tudo desde Faz pequenininho. Falta só uma coisa, vende tudo que tem e dá pros pobres. Por que Jesus fala isso? Pra testar o coração dele. Esse mandamento tá lá, os 10 Não. mandamentos. Não, né? dá tudo. O último, né? Não cobiçarás, 11º. Né? Dá os seus Não, bens dá aos os seus pobres. bens. Aí o pessoal mais rico arrancou da tábua de Moisés. Não, esse aqui você tira fora. Não, claro que não. O que Jesus tá falando, tá mostrando é que todo mundo tem um limite. Ninguém consegue cumprir. Ninguém consegue chegar na justiça. Porque, obviamente, dedicar-se aos pobres é uma coisa boa. Isso estava na lei. Obviamente, cuidar dos pobres é uma necessidade. E se você tem muito, pelo menos um pouco você deveria dar. Entendeu? Sim. E aí, ele vai embora triste porque tinha muitas riquezas. Aí Jesus fala, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos camelo, céus. né? É como um camelo passar no buraco da agulha. Que significa o quê? É impossível.
Entendi. Não sei se você sabe, mas assim, no original, camelo é um camelo e agulha é uma agulha. É, que a gente já... o portal... É uma porta que tinha, que os camelos tinham que agachar. É aquele negócio do original, né? Acho que é muito engraçado, né? Que pra língua original, pra tu, né? Assim, Jesus chorou. Isso aqui no original significa lágrimas. Em português também, né? Mas assim, não significa lágrimas, eu tô brincando. Mas lá, Jesus tá falando que é impossível, porque eles falam assim, não, assim quem pode ser salvo? O que é impossível aos homens é possível a Deus. O jovem rico conseguiu cumprir o que Jesus pediu? Não. Corta. Vai pra casa, vai pra história de Zaqueu. Zaqueu sobe lá na árvore, né? Você sabe quem que pode ser considerado com Zaqueu nos dias de hoje? Um funcionário público corrupto ou até, pra pegar mais raiva, um político corrupto. Certo? Um político corrupto. Brasileiro. Um político corrupto não dá raiva no brasileiro? Médio. Era o que... era mais ou menos o sentimento que as pessoas tinham em relação a Zaqueu. Agora imagina o vestuário no político. Subindo numa árvore. Nossa. Aí Jesus passa, olha pra ele. O que Jesus pede pra ele? Ele não pede nada. Ele só fala assim, hoje eu vou comer na sua casa. O que era uma honra, o que era uma coisa, né? Ele tava, partindo a mesa com Zaqueu. Ele vai, e assim, a gente não tem a pregação de Jesus. O que Jesus ensinou pra Zaqueu? Ninguém não sabe. sei. Qual foi o texto bíblico que Jesus pegou lá? Veja o profeta Isaías, né? Começa. Não tem. Qual que é o testemunho que a gente tem de que Jesus é Salvador? É que Zaqueu, depois de almoçar com Jesus, de jantar com Jesus, ele diz, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Obediência simples. Jesus não pediu para ele nada do que ele pediu para o jovem rico. Mas ele fez constrangido pelo evangelho. Sim. O que mudou primeiro em Zaqueu? A parte de fora, para ele parecer um santo, ou o coração? O coração. O coração mudou primeiro. E por que o coração mudou? Que Jesus não pediu para ele. Ele falou, metade do que eu tenho vai para os pobres. Se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Exatamente. Entendeu? É isso. Então, é a coisa do fariseu publicano lá da parábola, certo? Um santo, e aí a gente tem que lembrar, fariseu para nós costuma significar hipócrita, mas não para as pessoas daquela época. Sim. Fariseu significava um homem reto, um homem reto. Nem todo mundo tinha moral de ser um fariseu. Se o cara ele era bom. É por isso até que a saudação do começo foi por causa disso, porque o Vailate também falou isso ontem. Não, pensa, né? Pensa lá, se eu falei que o publicano é um político corrupto, pensa que o fariseu é um grande pregador de conferências de estádios que salva um monte de gente. Billy Graham. Eu não tô falando que o Billy Graham é hipócrita como o cara. Não tô falando isso. Olha, mais um corte. Vamos cancelá-lo. Mas que existem hipócritas na posição que o Billy Graham ocupou, existem e existiram. E a gente tem vários exemplos disso na história, nem vou citar. Mas tem. Vamos dar sopradinha. Obrigado. Não. Gente que pregava um evangelho verdadeiro. E que depois foi visto os pecados que ele tinha oculto. Entendi. Entendeu? Tem vários, tá? Pega esses 2 caras. É isso que Jesus tá falando ali. Sim. Então é alguém que você fala, cara esse cara vai pro inferno direto, mas assim, é no tobogã, entendeu? E tem o outro cara que, meu Deus como age através da vida dele. Caramba. Isso aí é o que tá acontecendo ali. Entendi. Por quê? Porque o coração quebrantado diante de Deus, dentro do coração. A gente tá muito preocupado em formar as pessoas por fora e não tá preocupado no caráter que vem de dentro, entendeu?